Olá pessoal, tudo bom? Eu me chamo Juninho Nascimento, eu sou compositor de música para cinema e hoje eu estou aqui a convite do Esmeraldo para a gente bater um papo rapidamente sobre trilha sonora. É muito comum a gente falar sobre trilha sonora, né? A gente falar dos filmes que nos marcaram, daquela música emocionante ali, enquanto o Mel Gibson estava lá gritando liberdade, aí tinha aquela música de fundo ali, ou então enquanto o Titanic estava afundando, aí tinha aqueles três músicos lá tocando uma música toda sentimental, ou então aquele filme triste que na hora que aconteceu uma morte ali tinha uma música de fundo e tal. Ou aquele filme de terror que você estava assistindo e aí em um determinado momento a música explode e aí você assustou e tal. Isso é só para mostrar o quanto a trilha sonora influencia diretamente na nossa maneira de experienciar, né, de experimentar um produto audiovisual, seja um filme, seja um vídeo, seja um documentário. Então a trilha sonora é algo mais presente, mais importante do que o que a gente imagina. Embora a gente fale que a gente saiba que é importante, mas a verdade é que a gente às vezes não entende muito bem o que realmente é trilha sonora. Então eu queria que hoje a gente conversasse sobre três tópicos para a gente construir aqui um raciocínio. O primeiro deles é o seguinte: eu queria que a gente conversasse sobre o que realmente é trilha sonora. Num contexto de audiovisual, o que é trilha sonora? Como que eu identifico uma trilha sonora? O segundo ponto que eu queria que a gente conversasse é como construir uma boa trilha sonora. Como que lá na pré-produção, quando eu estou planejando ali, como que vai ser o meu vídeo, como que vai ser o meu filme, como que eu já levanto informações para os profissionais que vão fazer isso, se eu mesmo vou captar o som, se eu mesmo vou mixar, se eu mesmo vou gravar os efeitos, vou fazer a música. Como que eu já levanto informações ali para que todo o processo de produção já seja feito dentro do conceito daquilo que eu estou querendo propor. E em terceira parte eu quero falar sobre ferramentas hoje que são extremamente acessíveis, gratuitas, que você encontra na internet facilmente, que podem te ajudar a construir uma boa trilha sonora, se você mesmo vai fazer a trilha sonora do seu filme, do seu vídeo e tal. Ou então para você orientar outras pessoas como fazer isso, né? Hoje, com essa democratização da tecnologia, galera, tá muito acessível para você poder gravar bem o áudio de um filme, de um vídeo, poder editar muito bem esse áudio. Você encontra bibliotecas de efeitos sonoros muito bons. Você encontra músicas sem direitos autorais que você pode usar livremente. Então hoje em dia está muito fácil está muito acessível você poder construir uma boa trilha sonora. Então eu queria que a gente conversasse sobre esses três pontos para a gente construir esse raciocínio, tá bem? Em primeiro lugar, o que é trilha sonora? A gente comete um erro comum, todo mundo comete isso, né? De associar a trilha sonora à música. A gente acha que a trilha sonora do filme é a música do filme. E esse é um erro grave, porque trilha sonora diz respeito a todos os elementos de áudio presentes num filme. Então os diálogos são parte da trilha sonora, os efeitos sonoros são parte da trilha sonora, os efeitos de Foley, as redublagens, as ambiências, a música é parte da trilha sonora. Eu vou colocar uma imagem aqui na tela de um projeto que eu fiz a trilha e toda a parte de áudio, né, de mixagem de áudio. Então você vai ver aí o que realmente é uma trilha sonora, né? Você vai ver todos os elementos de áudio, o filme lá em cima, e a música é um dos elementos de uma trilha sonora. Então eu sei que é a força do hábito, a gente é acostumado a falar, pô, a trilha daquele filme é muito boa e tal, né? Mas vamos tentar, a partir de hoje, falar a música daquele filme é muito boa. Porque existem filmes que a música só foi realçada tão bem porque tinha um efeito sonoro ali que construía muito bem a atmosfera daquela cena para que aquela música funcionasse muito bem. Tem sequências, tem filmes que os diálogos foram tão bem escritos e tão bem captados, tão bem interpretados, né? As atuações foram tão boas que isso fez que o trabalho do compositor fosse fácil, entendeu? Então, vamos tentar a partir de hoje nutrir esse hábito de
de não reduzir trilha sonora somente à música. Vamos nos forçar a reprogramar isso na nossa cabeça pra gente falar, cara, a música do filme é legal, mas pô, a trilha do filme como um todo é muito boa. Eu assisti um filme há uns anos atrás e eu lembro de estar assistindo esse filme e eu não conseguia parar de prestar atenção em como toda a trilha sonora tava, assim, na minha opinião, tipo, 60% da força que as cenas desse filme tinha eram trazidas pela trilha sonora, que é aquele filme do Mel Gibson, o Até o Último Homem. Aquela cena de guerra, galera, o cara ele te faz se sentir dentro de um campo de batalha, só através de uma boa edição de áudio, de uma boa trilha sonora. Então você consegue localizar o seu espectador num espaço de acordo com a maneira como você edita os efeitos sonoros, os diálogos, de como você usa a música, as ambiências. Então nessa sequência, naquela primeira sequência de guerra do Até o Último Homem, quando o nosso protagonista entra assim, cara, você escuta sons de tiros lá atrás, você escuta sons de tiros passando aqui, aí você escuta gritos e diálogos só desse lado, só daquele, e aí ele tá olhando para aquele campo de batalha e você tem noção da dimensão daquele espaço pela edição de áudio que os profissionais que trabalharam naquele filme fizeram. Isso é genial, cara. Não tem música nessa sequência, não tem música acontecendo ali, mas a edição de áudio, os diálogos, os efeitos, os sons de explosão, isso tudo constrói uma trilha sonora tão perfeita que, somada às atuações, a direção de arte, a fotografia, cara, aquilo fica perfeito. Um outro filme que pra mim é uma aula de como a gente não pode reduzir trilha sonora só à música e que é possível, cara, você fazer uma boa trilha sonora extremamente minimalista e você trazer toda a força que uma cena precisa sem música. É o filme Mãe, do Aronofsky. Esse filme não tem música. Ele só tem efeitos sonoros, ambiências e edição de áudio. E em nenhum momento você sente falta de música ali. Porque a trilha sonora está tão bem construída, o conceito do filme, aquele conceito da câmera tá sempre na cara da protagonista, da atriz que eu esqueci o nome agora, isso é tudo tão claustrofóbico que através do som eles criaram, você vai se sentindo pressionado assim. Tem hora que ela entra em determinados lugares e você sente que o lugar que ela entrou é um lugar pequeno, opaco, porque não tem reverberação. Quando ela fala, quando ela mexe em algum objeto, o som é meio opaco. Então, através dessa edição de áudio, o diretor e os profissionais de áudio conseguiram criar uma espécie de uma sensação de espacialidade. E sem música. A sequência final desse filme, que é catastrófica, assim, que não tem música, é só efeito sonoro. Então, por mais que a gente, durante anos da vida, acostumou a falar que trilha sonora é a música do filme, não vamos reduzir a trilha sonora somente à música, porque tem o trabalho de vários outros profissionais brilhantes ali que contribuem para que isso aconteça. Então, eu queria falar basicamente aqui de 3 elementos de uma trilha sonora que é o que é mais visível para a gente, assim. O primeiro deles são os diálogos. Se você não tem diálogos bem gravados, cara, sua trilha sonora já perdeu 50% da força que ela poderia ter. Porque se você está fazendo um filme e você tem 4 protagonistas, eles estão conversando numa mesa, por exemplo, e o que eles estão conversando não está bem captado, que comunicação está existindo, né? A não ser que seja conceito da sua cena, que o diálogo deles não seja muito bem audível. Mas, cara, diálogos bem captados elevam a qualidade de uma trilha sonora lá pra cima. Hoje em dia, isso é até uma coisa meio ruim, assim, né? Eu arrisco dizer que quase 90% do que você escuta, principalmente nesses filmes blockbusters, todos aqueles diálogos foram regravados em estúdio depois.
A gente acha que aquele diálogo foi no momento ali, o cara do boom tava ali captando e, galera, aquele cara só captou uma referência. Se você colocar no YouTube ADR, né, que é o nome dessa técnica de redublagem, coloca tipo assim, ADR Logan, você vai ver o Hugh Jackman redublando todas as cenas de diálogo do Logan que ele fez, né, que, diga-se de passagem, é um filme muito bom. Então, hoje em dia, isso é muito comum, porque percebeu-se, principalmente nesse cinema mais pipocão, né, mais blockbuster, que a qualidade dos diálogos eleva a qualidade do filme lá pra cima. Então, diálogos bem captados, cara, fazem toda a diferença. Quando você tem um bom material de áudio para um mixador poder trabalhar bem esses diálogos, isso faz muita diferença. E hoje em dia você consegue captar bons diálogos assim de maneiras inacreditáveis. Esse vídeo que eu estou fazendo aqui agora, eu estou usando esse microfone aqui do próprio fone do iPhone, né? E eu já fiz trabalhos na época de faculdade, eu estudei cinema na faculdade, né? Eu já fiz trabalhos lá que a gente captou áudio com isso, com iPhone. A gente isolou legal o ambiente e posicionou iPhones em alguns lugares, assim, para não ter ruídos e tal, e a gente conseguiu chegar numa qualidade bacana de captação de diálogos, né? Claro que nada substitui um bom gravador, um bom microfone boom ali, entendeu? Nada substitui isso, mas como às vezes a gente não vai ter uma situação ideal, a gente consegue captar bons diálogos, assim. Então uma dica que eu também te dou cara, seja esperto. Se você está ali fazendo a pré-produção do seu filme, você está vendo que você não vai ter um recurso muito grande para ter excelentes equipamentos de áudio, cara, faça sequências mais internas, onde você pode isolar mais o som. Porque aí você pode gravar com iPhone, você pode gravar com Samsung. A gente gravou uma vez um vídeo usando o Galaxy S10. Cara, que qualidade de áudio muito boa. Depois, quando a gente foi pro estúdio mexer naquilo, o áudio estava muito bacana. Então, assim, hoje em dia existem possibilidades para a gente captar bons áudios, né? Bons diálogos. Então, voltando ao assunto, bons diálogos constroem uma trilha sonora, assim, demais. Outra coisa, bons efeitos sonoros, cara. Informe o seu espectador através do som. Entendeu? Por exemplo, vamos supor que eu estou conversando aqui, aí vocês escutam um som de porta abrindo. Vocês não estão vendo uma porta, mas o som da porta abrindo e o som de alguém gritando. Isso já vai comunicar para vocês que, cara, alguma coisa errada está acontecendo. Porque a câmera está aqui, mas tem um som de uma porta ali e aí alguém está gritando. Se eu me levantar e for para lá e a câmera ficar aqui e eu for para lá e começar a discutir, por exemplo, com essa pessoa e vocês começarem a escutar sons de murro, de briga, cara, vocês mesmo sem estarem assistindo a ação que está acontecendo ali, vocês estão por dentro da cena. Porque através dos efeitos sonoros eu vou estar informando para vocês o que aconteceu. Então, isso é uma ferramenta muito bacana de ser usada. Use bons efeitos sonoros. Se você está editando um vídeo, sei lá, e você vai colocar uma transição, cara, coloca um som de transição, entendeu? Se você está fazendo um curta ali e o curta é todo em um cenário e em um determinado momento alguém arrasta uma cadeira, cara, coloca um som de uma cadeira sendo arrastada. Se alguém abre uma persiana, coloca o som de uma persiana sendo aberta. Tente mapear todos os elementos sonoros que estão presentes nessa sequência e coloque todos eles lá. Então, coloque a ambiência de uma sala. Se você está gravando o seu diálogo numa sala de estar, cara, coloca lá na internet, som de ambiência de sala de estar. Existem profissionais que vão em alguns ambientes e eles gravam esses sons para você poder usar depois. Então, isso faz uma diferença que você não tem ideia, cara. Faça esse exercício depois. Pega o seu celular mesmo, assim, e filma algum lugar, sei lá, coloca 2 pessoas assim em uma cozinha, por exemplo. Coloca 2 pessoas cozinhando juntas. E depois, cara, vai colocando o som. Se o cara tá mexendo com um garfo e faca,
coloca um som de garfo e faca. Porque às vezes a gente acha que o som todo que a gente está escutando foi captado só pelo boom ali na hora da filmagem. E não foi. Todos os elementos sonoros que você está escutando ali na cena foram colocados depois em estúdio. Aquele áudio do boom ali é só para o profissional que vai fazer aquilo ter uma referência. Então, trabalhe bons efeitos sonoros, gaste um tempo nisso. Se você vai dar um mês para o montador montar o filme, cara, dê também um mês para o editor de efeitos sonoros colocar os efeitos, porque às vezes na realidade é o seguinte, o montador tem uns 6 meses para trabalhar, o colorista tem 2, não sei o que, e o compositor tem 1 semana. O editor de áudio tem 3 dias, entendeu? Então assim, dê tempo, gaste tempo com isso. Faça um mapeamento mesmo. Decupagem não é só decupagem de plano, de direção de arte, tá? Você pode fazer uma decupagem sonora. Você pode pegar o seu roteiro ali e fazer levantamento de todos os efeitos sonoros que você quer, de todas as ambiências que você quer, entendeu? Teve um exercício que a gente fez com a Escola de Audiovisual da Jocum 360 ano passado, se eu não me engano, ou foi esse ano, eu não lembro mais, eu acho que foi ano passado. E a gente vai disponibilizar esse exercício para vocês assistirem, que os alunos eles filmaram uma sequenciazinha, a gente pegou só um trecho dessa sequência e a gente reconstruiu toda a trilha sonora. Então a gente redublou os diálogos, a gente fez todos os efeitos de Foley. Então tem uma hora que o cara vem caminhando no gramado, a gente colocou o som de passos de alguém caminhando no gramado. Ele está mais próximo da câmera e ele vai se afastando até chegar no carro. A gente colocou esse efeito de os passos irem se distanciando. A gente colocou eles dentro de um carro, colocou um som de rádio. A gente gravou o som dele sentando no banco. Ele abre um saco de pão de padaria. A gente pegou um saco de pão de padaria, a gente gravou esse ruído e a gente reconstruiu todo o áudio do filme. E a gente vai colocando camada por camada. Galera, é impressionante a diferença. Eles estão num campo bem aberto, que tem árvores e tal. A gente pegou um som de ambiência de um campo aberto e é impressionante a diferença que faz. Então, gaste um tempo muito bom, cara, gravando e editando os seus diálogos e os seus efeitos sonoros. Dê atenção a isso, porque isso vai elevar o seu filme, o seu vídeo, o seu documentário, o seu institucional lá para cima. Eu já vi vídeos institucionais assim que os caras trabalharam tão bem assim que, cara, você ouvia. Era uma sequência do cara passando por um corredor de call center assim, e os caras colocaram um som de teclado, o som de ligação, o som daquelas coisas. Cara, isso proporciona uma imersão do espectador 10 vezes maior, cara. É impressionante isso. Então, gaste um bom tempo nos seus diálogos e nos seus efeitos sonoros. E por último, eu queria falar da música, né? Gaste um bom tempo também escolhendo as músicas corretas para o momento que você quer comunicar, entendeu? Então, por exemplo, eu posso estar conversando aqui com vocês e eu posso começar a falar um pouco mais para baixo, e aí eu começo a olhar meio que de uma maneira mais amistosa e eu coloco uma música sombria de fundo e tal. Isso já vai trazer toda uma atmosfera para essa nossa conversa. Ou então eu posso colocar uma música toda alegre, eu posso começar a falar toda alegre, colocar uma música de fundo toda alegre, e isso vai trazer uma leveza para a nossa conversa. Ou então eu posso pegar uma música toda experimental, meio estranha, e aí eu posso começar a falar coisa com coisa aqui, e essa música vai reforçar esse sentimento, entendeu? Então, separe boas músicas para o que você está querendo. Mas também não tome cuidado para você não ser óbvio demais. Ah, a sequência é triste, vamos colocar uma música para todo mundo chorar. Não, evita isso. Tenta procurar músicas que vão agregar, não músicas que vão substituir. Então não adianta você ter uma sequência triste, que as atuações não foram boas, não foi bem filmado, e você apelar para a música para que a música consiga fazer o que a atuação não fez, o que o texto não fez. Se o roteiro não é tão bom, se as atuações não foram tão boas, não há música que vai salvar isso. A música, ela é um colaborador, entendeu?
Então, sobre esse primeiro tópico, o que é trilha sonora? Trilha sonora não é só música, e eu queria dar esse conselho. Dê atenção para esses 3 tópicos de uma trilha sonora: diálogos, efeitos sonoros e música. Dê atenção para isso que você vai ver que a qualidade daquilo que você faz vai lá para cima, cara. É impressionante, certo? Tópico 2 que eu queria falar com vocês agora é sobre como construir uma boa trilha sonora. Eu vou pegar a lógica do cinema aqui, porque essa lógica ela pode ser aplicada tanto se você vai fazer um vídeo, ou um documentário, ou um institucional, que é a lógica de pré-produção, produção, pós-produção. Então vamos supor que você tem lá um roteiro de 5 páginas. Na pré-produção, você vai ter o fotógrafo, o produtor, direção de arte, enfim, chame o cara do áudio, chame o seu compositor, o cara que vai fazer a música do seu filme, chame o cara que vai fazer a edição de áudio do seu filme, entrega o roteiro para ele, faz uma decupagem de como são os ambientes, de quais efeitos sonoros você vai precisar, qual é o conceito desse filme, dê o máximo de informações possíveis para esses profissionais já irem pensando naquilo que eles podem fazer, em quais recursos eles vão precisar utilizar. Então, faça isso na sua pré-produção, cara. Não deixa para conversar com o seu compositor só lá no final. Chame o seu compositor, chame o seu mixador, comunique aquilo que você quer. Ou se você mesmo vai fazer isso, anota tudo que você vai precisar, todas as informações que você considera úteis para que você possa, na hora que você sentar para fazer um trabalho de edição de áudio, você não vai ficar pensando muito bem no que fazer, você já vai fazer. É a mesma coisa com composição. Quando você já dá caminhos para o seu compositor, não é manipular o trabalho do cara, mas quanto mais caminhos você der para ele, mais proveitoso vai ser o trabalho dele. Então a boa construção de uma trilha sonora começa lá na pré-produção. Começa com você sendo realista com o seu próprio projeto. Cara, você está fazendo um projeto, todo mundo trabalhando gratuitamente. Não estou querendo dizer que isso quer dizer que a gente não tenha que fazer coisas bem feitas. Mas aí você não tem orçamento algum para alocar microfones, aí você coloca uma cena que a câmera está fora do carro e ela vai para dentro do carro e aí tem uma explosão. Cara, você não vai conseguir fazer isso, entendeu? Então adapte o seu projeto à sua realidade e dê informações para os profissionais que vão trabalhar com você nisso. Isso na pré-produção. Seguindo adiante, produção. Enquanto você está lá filmando seu filme, seu vídeo, seu documentário, dê espaço para o cara do áudio, para o cara do som. Se possível, leve o seu compositor no set para ele sentir a atmosfera, para ele perceber o que está acontecendo ali, entendeu? Então, enquanto você estiver lá na produção do seu filme, no set de filmagem, tente envolver esses profissionais. Dê espaço para o cara que está microfonando, porque geralmente a equipe de áudio tem que ficar batalhando pelo seu espaço ali. Porque está todo mundo preocupado onde a câmera vai ficar, onde o ator vai ficar, onde o móvel vai ficar, mas às vezes a galera não pensa que algumas coisas se tornam inviáveis para a equipe que vai estar captando o áudio. Então traga esses profissionais para perto, trabalhe com eles, né? Peça a opinião deles também. Cara, essa cena vai ser assim, quais são os melhores pontos aqui onde a gente pode colocar os microfones? Eu queria captar o som disso, o som daquilo e tal. Pensa sempre nessa coletividade, né? E na pós-produção, que é onde eu acho que a galera do áudio mais trabalha mesmo, é onde os profissionais vão receber os arquivos dos diálogos e vão editar esses diálogos. Às vezes alguém está fazendo um diálogo e tem alguns sons que a gente faz com a boca ou algum ruído externo. Esses profissionais vão tirar tudo isso, eles vão redublar o que tem que ser redublado. Tem os artistas de Foley, né, que vão regravar todos os sons ali. Então tem um som de porta abrindo, eles vão regravar um som de porta abrindo. Eles vão criar mecanismos para fazer sons específicos.
Tem um videozinho muito interessante que eu vou disponibilizar para vocês também, que é de um casal, né? Um homem e uma mulher, eles fazendo o foley de um curta de um pescador que acorda pela manhã e vai pescar. Cara, é incrível. Eles usam toalha de rosto para fazer o som das gaivotas batendo as asas. Esses caras são artistas mesmo, eles merecem o nome que eles têm. Porque, cara, os filmes não seriam muita coisa sem esses profissionais trabalhando lá. Então, na pós-produção é onde isso tudo vai se concretizar, é onde o compositor vai pegar uma cópia do filme, da montagem final, para ele compor a música do filme. Então, indique para o seu compositor onde você quer que tenha música, quais são as características que você quer que essas músicas tenham. Dê informações, cara, dê informações. Se você mesmo vai fazer a música do seu filme, um conselho que eu dou: se você dirigir o seu próprio filme, você vai fazer a música do seu próprio filme, tente pensar como compositor no momento que você estiver fazendo a música. Eu aconselho vocês a assistirem os filmes do John Carpenter. O John Carpenter, ele fazia a música dos filmes dele. Então, por exemplo, Halloween, o tema de Halloween, quem fez foi o próprio John Carpenter. A Bruma Assassina, ele faz muitos filmes de terror, né? Eu sou muito fã dele. Ele fez isso, ele fez Halloween, ele fez Bruma Assassina, ele fez o Enigma de Outro Mundo, que o Ennio Morricone fez a música desse filme, mas o John Carpenter incluiu alguns elementos. Você tem... Fugiu agora alguns dos filmes do John Carpenter, mas assista os filmes dele. E ele fala isso, que quando ele vai compor a música, ele tenta pensar como compositor, ele tenta esquecer um pouco que ele foi o diretor e ele tenta pensar como compositor. Então, se você vai dirigir o seu filme, o seu vídeo, o seu institucional, qualquer coisa, e você vai fazer a música também, tente pensar com a cabeça de quem está fazendo a música, certo? Então, só recapitulando, como produzir uma boa trilha sonora? Tenha uma boa pré-produção, dê todas as informações lá na pré, adapte o seu projeto à sua realidade. Na produção, faça o máximo possível para que, se você não tiver como regravar coisas depois, tente captar da melhor maneira possível ali. E na pós-produção, dê tempo para a galera trabalhar. Áudio é uma coisa que precisa de tempo. Áudio está muito relacionado ao ouvido, então 8 horas seguidas de trabalho de áudio faz o ouvido de qualquer mixador cansar, então ele tem que parar, ele tem que descansar o ouvido para ele continuar. Então não submeta um mixador, por exemplo, a 10 horas intensas de trabalho por uma semana, porque você ficou um ano montando seu filme, dando tempo para todo mundo. Aí quando chega na hora do áudio, você tem que lançar seu filme no festival aí semana que vem, você tem que exibir lá na tua igreja na outra semana, e aí você quer que o cara faça milagre em 3, 4 dias. Dê tempo para esses profissionais. Claro que existem casos e casos, mas dê tempo, se organize para que dê tempo. Uma boa trilha sonora é resultado de um bom planejamento, de uma boa produção. Então, se você tem um produtor que é agilizado, cara, coloque lá nos seus cronogramas tempo para a equipe do áudio, certo? Então, falamos sobre o que é trilha sonora, falamos sobre elementos de trilha sonora, como construir uma boa trilha sonora, né? Então, falando sobre música, né, especificamente, a dica que eu daria para você ter uma boa música para o seu filme, como eu já falei antes, tente fugir do óbvio. Tenha um conceito. Compositores agradecem quando um filme tem um conceito muito bem estabelecido. Então, se o conceito do seu filme é ser mais minimalista, então esse compositor já sabe que ele não vai poder encher de instrumentos. Cara, é minimalista. São coisas mais pontuais. Um filme que faz isso pra mim muito bem é o Beleza Americana, que a música é do Thomas Newman. A música que ele compôs de abertura, que é quando o Kevin Spacey levanta e fala que ele já tá morto, que tem a apresentação dos personagens ali, cara, é genial, porque a música é basicamente como se fosse um vibrafone, um xilofone, percussões, e aí a música vai se construindo. Mas ela é uma música alegre, mas ao mesmo tempo irônica. Então,
tenha um conceito muito bem estabelecido. Se você está fazendo um documentário, qual é o conceito desse documentário? Você quer que a música reforce o quê? Entende? Você tem que ter isso muito bem estabelecido, porque isso ajuda o compositor a ser mais preciso, mais pontual. E por fim, o terceiro tópico, eu queria falar sobre algumas ferramentas que hoje ajudam demais você a ter uma boa trilha sonora. Falando sobre editores de áudio, a gente tem um editor de áudio na internet gratuito chamado Audacity. Cara, com Audacity você consegue editar áudios, tirar ruídos, você consegue colocar efeitos, você consegue equalizar, comprimir, colocar reverb, colocar delays, você consegue manipular o áudio ali de uma maneira muito boa. Se você tem o pacote da Adobe, o Audition, você consegue fazer tudo isso no Audition. Mas falando gratuitamente, você tem o Audacity. Você tem um software de gravação chamado Reaper. O Reaper ele não é gratuito necessariamente, mas tipo assim, eles cobram uma licença de $60, mas se você não pagar, essa licença é meio que um incentivo para os desenvolvedores continuarem trabalhando. Mas o raciocínio dele é um software de código aberto, né? Como se fosse um Linux, assim. Então, se você não pagar essa licença, eles não te bloqueiam o uso. Você pode continuar usando o Reaper à vontade. E, cara, ele é um editor de áudio muito poderoso. Eu conheço caras que trabalhavam com Pro Tools e hoje estão trabalhando com o Reaper. Então, ele é uma ferramenta muito boa. E o bom do Reaper é que tem como você exportar o filme para dentro dele e você fazer toda a edição de áudio assistindo o filme ali, né? Então isso agiliza muito quando você pode ter o filme e a edição de áudio sendo feita junto com o filme, né? E é gratuito, tá na internet. Então para você ter boas edições de diálogos, você tá ali. Efeitos sonoros. Cara, se você colocar no Google hoje, biblioteca de efeitos sonoros, você vai achar gigas e mais gigas de arquivos com todo tipo de som que você quiser. Eu quero um som de um alienígena de Júpiter. Os caras criaram isso lá, entendeu? Então, eu quero um som de um som de um ator abrindo o chuveiro e a água do chuveiro caindo no azulejo. Você encontra isso na internet hoje. Se você for pro YouTube e colocar, sei lá, Door Open, Sound Effects, cara, você vai ver milhões de vídeos ali com áudio. Você baixa isso, converte para MP3, para Wave, para áudio e você encaixa lá no seu filme. Hoje em dia existem bibliotecas e mais bibliotecas de efeitos sonoros, de ambiências. Cara, você consegue encontrar essas ambiências pela internet para você ambientar melhor a sua cena. Isso faz muita diferença, galera, muita diferença. É absurdo quando você edita um filme todo sem ambiências e aí você coloca as ambiências. É como se você tivesse colado o filme. O filme agora faz sentido. Você consegue sentir melhor o que o filme está te passando. Então você consegue encontrar isso hoje pela internet, cara. É só colocar lá bibliotecas de efeitos sonoros. Você vai encontrar bibliotecas e mais bibliotecas. Então não tem desculpa. Se você não quer ir para biblioteca, grava com seu iPhone esses efeitos sonoros. Se tem um efeito de um cara levantando uma cadeira, coloca o microfone do iPhone, fala pro cara levantar da cadeira, entendeu? Você joga isso no Reaper, edita ali, pronto, sinca no áudio, foi embora, tá valendo. O que importa é que hoje em dia não existe mais desculpa, né, pra gente não dar a atenção devida pro áudio. E sobre música, se você não é músico e você tá lá editando seu filme, editando seu institucional, seu vídeo, cara, o YouTube tem uma biblioteca de músicas ali que a maior parte delas você pode usar sem se preocupar com direito autoral. E outras você pode usar, mas a única questão que você tem que fazer é pegar o nome do compositor e colocar na descrição do seu vídeo. Mas o YouTube tem uma biblioteca de músicas muito interessante. E lá tem como você escolher, eu quero música, qual é a característica da música? Eu quero música de cinema,
Mas qual é o espírito da música? Não, eu quero uma música triste. Aí você coloca para pesquisar, ele vai te dar uma sequência de músicas ali. Então, galera, hoje em dia existem recursos que estão à nossa disposição para a gente poder elevar a qualidade da nossa obra audiovisual. Seja com editores de áudio gratuitos, Reaper, Audacity, se você tem um pacote da Adobe, o Audition. Você tem bibliotecas de efeitos sonoros pela internet aí, gigas e mais gigas, que você pode encontrar também gratuitamente, entendeu? E você tem o YouTube, que te dá, e o YouTube também tem uma biblioteca de efeitos sonoros. Quando você entra lá no estúdio do YouTube, né, YouTube Studio, tem um menuzinho aqui do lado, e lá tem como você ter acesso a essa biblioteca de efeitos sonoros e biblioteca de músicas. Cara, gaste um tempo com isso, gaste um tempo escutando, pesquisando, editando o áudio do seu filme, porque não é à toa que o nome é audiovisual. O áudio sempre existiu no cinema. Antes de existirem movimentos de câmera, essa parafernália toda, o que tinha era um pianista tocando ao vivo ali enquanto o filme estava sendo exibido. Então dê atenção para o áudio, dê atenção para a sua trilha sonora. Lembrando que ela não é apenas música, ela é o bom funcionamento de todos esses elementos. Mas 3 desses elementos eu chamo a sua atenção para você dar atenção para isso. Diálogos, efeitos sonoros, ambientes, né? E músicas boas. Se você tem essas 3 coisas ali presentes e funcionando bem, cara, você já está melhor do que muita gente. O seu produto audiovisual já vai lá para cima, certo? Recapitulando, trilha sonora não é somente música, né? Dê atenção para diálogos, efeitos sonoros e música. Construa muito bem sua trilha desde a pré-produção, dando o máximo de informações que você pode dar para os seus profissionais. E vá atrás dessas ferramentas que eu falei, que são ferramentas gratuitas, estão disponíveis na internet. Você pode utilizar muito bem essas ferramentas e elas podem potencializar muito o seu produto audiovisual, certo? Então, às vezes, ao invés de você ficar tão preocupado em colocar uma música numa sequência, cara, sei lá, vamos supor que a sequência é alguém olhando por uma janela. Cara, usa o som do vento. Pega o som do vento, pega o som dos carros passando lá atrás, assim. Coloca isso presente ali no seu filme, que isso pode até tornar a música dispensável, certo? Música não é para costurar retalhos, né? Música é uma parte de toda uma trilha sonora, certo? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha feito sentido. Qualquer coisa, estou à disposição, podem me mandar perguntas, podem entrar em contato, eu adoro falar sobre isso. Por mim, a gente conversaria horas aqui sobre esse assunto, a gente assistiria milhões de exemplos. Eu vou disponibilizar esse exercício que a gente fez com a escola de audiovisual da Jocum 360 ano passado, para vocês verem como que é a construção de uma trilha sonora. E é isso, galera. Deus abençoe vocês. Aprendam muito. Vamos fazer cinema, vamos fazer filme, vamos fazer vídeo. É uma modalidade de arte muito acessível, muito democrático de certa forma, né? A gente tem uma boa ferramenta nas mãos e que Deus nos use para que através dessas ferramentas a gente consiga comunicar aquilo que Ele fez por nós e aquilo que Ele pode fazer pelo mundo, certo? Então é isso. Obrigado pela atenção de vocês. Até mais.